Maravilha! Bom, pessoal, sejam todas e todos bem-vindos a mais uma Maratona de Cultura Digital 2021, né? Esse período aí que estamos fazendo com as escolas diretamente associado ao planejamento pedagógico, certo? Então, temos participação de diretores, coordenadores, secretarias, temos também a participação de pesquisadores da área de educação, correto? Meu nome é Willy, eu trabalho aqui na área de sucesso do cliente da tecnologia educacional, a área que está promovendo este evento para todos os participantes relacionados à área de educação. E o evento Maratona está acontecendo aí até dia 5 de fevereiro. Então, se vocês ainda quiserem continuar participando com a gente sempre, entrem sempre lá no site do Maratona, se inscrevam, solicitem os convites, né? E participem junto com a gente. Nesta manhã de hoje, no dia 27, teremos a participação do Paral, né, aqui com nós. E vamos tratar especificamente sobre Educação 4.0, como garantir o sucesso da tecnologia na educação. Antes de passar a fala aí para o Paral, vou fazer uma breve apresentação sobre ele também, né? O Paral tem mais de 20 anos de experiência na área de desenvolvimento de soluções de tecnologia educacional voltadas para a aprendizagem, e ao longo dos anos aí teve várias oportunidades de desempenhar diferentes papéis como professor, como programador, como autor, gerente de produtos e até pesquisador. Também ele já trabalhou no desenvolvimento de diferentes tipos de soluções educativas, como portais educacionais, livros didáticos digitais, simulações, sistemas adaptativos e jogos educativos, né? Então, a nossa conversa de hoje aqui com ele, a apresentação dele, certamente já pelo currículo aí dá para ver que vai ser bem riquíssima, tá bom? Então, participem com a gente, o chat está disponível ali para qualquer interação, pergunta que vocês queiram fazer, eu estarei controlando ali nos bastidores. Então, Paral, passo para você agora a fala. Seja muito bem-vindo aqui à nossa maratona. A gente agradece a sua participação, a disponibilidade para estar falando com várias e várias escolas aí ao redor de todo o Brasil. Temos participantes aqui que, inclusive, até para você ficar bem inteirado, uma pessoa na sala do Zoom, mas com vários professores reunidos na escola acompanhando a gente aqui hoje, tá bom? Então, certamente tem bastante gente acompanhando aqui. A gente agradece a participação de toda a audiência. E é isso aí, passo a palavra para você. Estarei aqui nos bastidores fazendo a mediação. Se quiser ter uma interação com o chat, saber como que está o pessoal participando, só me avisar, ok? Perfeito, obrigado, Willy. Bom dia, né? Eu ia dizer boa tarde aí, mas é bom dia a todos. Agradeço muito a participação. E hoje acho que vai ser uma verdadeira maratona aqui, né? Falar de Educação 4.0. Montei aqui uma estratégia de tentar mostrar isso aqui, né, nesse intervalo aqui de tempo, para que vocês possam sair, né, dessa apresentação com uma boa ideia e com algumas sugestões, algumas dicas para vocês, né, começarem a colocar isso em prática aí nas escolas. Essa é a ideia aí de hoje. Eu vou interagir aí com vocês pelo chat, né, onde vocês podem mandar dúvida. O Willy vai me ajudar também nisso, de vez em quando, se eu esquecer de ir lá no chat, tá, Willy? Aí e tem alguma pergunta, alguma coisa lá, você pode me lembrar aqui para que eu possa responder, né? Que é importante aí. A vantagem até de fazer esse formato aqui, a gente não está presencial, né? Mas é mais um formato palestra, essa apresentação aqui, mas a gente poder interagir quando a gente está fazendo uma palestra ali ao vivo tem menor possibilidade, né? Menos espaço aí de interação. Não é só se todo mundo ficar ali com o celular e mandar perguntas e quem está apresentando ficar olhando ali para o celular para tentar responder. Então, também tem vantagens aqui a gente usar esse formato aí digital, né? Ninguém precisou se locomover aí também. Então, para ver que vocês estão sabendo operar o chat vai ser importante aqui para nós, mandem uns alôs aí, digam de onde vocês estão acompanhando. Mandem alguma coisa no chat aí para a gente saber que vocês sabem interagir, né? Já conhecem a interação do chat via Zoom. Vamos lá? Querem mandar alguma coisa aqui? Eu tenho um bom dia da Escola Jardim Imperial, bom dia da Bahia, muito legal estar aqui com vocês. Mais alguém aqui? Thelma mandou bom dia, Daniela Toledo, legal, aqui do nosso querido Paraná. Quem mais aqui?
São Paulo, Sofos, Emily ou Emília? Acho que é Emily, né? Emily, isso. Emily, Andréia está aí também, Rio Grande do Sul, que legal. Sueli, bom, legal. Então, você já está vendo aqui que a Bahia, a escola, Rio de Janeiro, muito legal vocês estarem aqui por aí. Agora, mais uma pergunta aí para vocês. Vocês viram aquele vídeo de apresentação, né? Deixa eu começar a compartilhar a tela aqui também. Eu estava deixando de lado. Só explicar aqui, hoje eu acabei não tendo tempo de definir duas câmeras. Normalmente eu trabalho aqui com duas câmeras durante a apresentação, uma mais fechada aqui no rosto, que é quando a gente está trabalhando o slide, e uma outra mais aberta quando eu estou conversando aqui com vocês. Mas acabei aqui entrando bem em cima da hora, não pude montar aqui o tripé no meu escritório, né? Estou falando aqui de Curitiba, no meu escritório, para mostrar um pouco aqui do ambiente, porque vocês vão me ver aqui, né, eu girando a minha cabeça aqui para esses lados, é que eu estou controlando a apresentação, né, vou usar bastante vídeo, tem a interação, então eu tenho mais de umas telas aqui, eu tenho 3 telas, 2 aqui para eu poder fazer o controle, né, e acompanhar essa apresentação, e uma é que eu faço o compartilhamento. Então, por isso que, né, quando estiver fazendo assim, não é que eu não estou prestando atenção em vocês, eu estou distraído, mas sim porque eu preciso olhar aqui para minhas várias telas, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu estou vendo o chat, eu estou olhando desse lado aqui, algumas interações para vídeo, eu vou olhar para cá, e aí falando com vocês aqui. Beleza, já falei sobre isso aqui, vou fazer o compartilhamento, aí vocês já confirmam, ele confirma para mim se o compartilhamento está ok, que o compartilhamento sempre para, né, de mostrar aqui para mim. Ele legal, estamos aqui na página de apresentação. Sim, sim, tá dando para ver. Na verdade, ela é repartida, né? Ela tá metade aberta e tem um outro daí com os links de vídeo. Deixa eu ver aqui. Fazendo stop share, que eu teria que fazer aqui, links de vídeo. Deixa eu ver aqui se eu compartilhei a tela certinha. Eu fiz a tela 2, desculpem. Agora sim, share sound, share. Estamos aqui. Beleza, agora acho que está certo, né, Will? Isso aí. É ruim que ele não dá o feedback aqui. Acho que a única coisa do Zoom ruim é que ele não dá o feedback para quem está apresentando o que as outras pessoas estão vendo. Às vezes eu coloco o celular aqui para poder saber o que está acontecendo aqui. Para acompanhar também, né? Para ver se está a mesma visualização. Exatamente. Bem, o Will sabe bem mais do que eu aí, que está maratonando. Muito bem, pessoal. Eu fiz aqui um título, né, audacioso, né, como garantir o sucesso da tecnologia na educação. Mas eu acredito aqui que esses passos pequenos aí que eu vou apresentar para vocês, eu diria que são passos mais simples, pelo menos eles guiam, né, dentro da complexidade que no final né, o assunto de educação, é o assunto que tem a sua complexidade, mas eu vou buscar apresentar alguns passos para vocês no sentido de facilitar isso, né, organizar as coisas e para que vocês possam aí trabalhar, né, e evoluir no uso da tecnologia da educação. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui. Eu vou começar aqui mostrando a nossa jornada. Tá? Essa aqui é a nossa jornada por essa apresentação. Sabe que a primeira que eu vou fazer nesse formato aqui, né? Eu tenho essa palestra aqui, mas essa eu preparei uma específica para a maratona. Eu espero que a gente fique dentro do tempo aí, mas eu ainda não a experimentei na totalidade, então vamos ver como é que fica o tempo para essa apresentação. Exclusividade, então. Esse aqui, sim, essa que eu preparei aqui para essa apresentação. Então, vou aqui na nossa jornadinha, aqui eu vou usar minha canetinha. Tá ruim minha canetinha aqui, meu pai. A gente vai passar, nossa jornada é passar falar sobre educação 4.0, né? A gente nunca vai poder entrar em detalhes aqui, porque precisaria vários, né, encontros, aí se transformar em um curso e não aqui numa palestra, né? Mas eu vou falar sobre as ideias gerais de educação 4.0, a gente vai começar com isso, eu vou apresentar para vocês uma entrevista, né, que eu fiz sobre esse assunto da educação 4.0, e depois eu vou fazer aqui, sabendo disso, a gente vai passar aqui para esse passo aqui da nossa jornada, que eu vou fazer um convite para vocês desaprenderem, que é o que vocês precisam desaprender para conseguir tirar o maior proveito da
Educação 4.0, né? E aí a gente vai ver sobre isso, né? E a sua relação aí com o uso da tecnologia. Na sequência aqui, a gente vai trabalhar um conceito de visão aérea, né? Em cima da ideia de educação 4.0 e dessa ideia do desaprender que está associado a essa educação 4.0. Então, a gente vai tentar fazer essa aqui, uma ideia de visão aérea. Visão aérea é algo assim mais todo parte, tá? Então, a gente vai fazer essa visão aérea e aí sim a gente vai seguir o nosso caminho para ter as dicas para o sucesso da educação. E se vocês viram os teasers, estou falando que o volume está baixo. Willis, você acha que o volume está baixo aí? Aqui, pelo menos, para a hora, está saindo certinho, tá? Sueli, pode ser que seja alguma coisa específica no seu computador, tá bom? De aumentar aí o volume do Zoom ou alguma coisa nesse sentido. Pessoal, se vocês puderem mandar aqui no chat se está tudo certo com vocês também, aí a gente vê se é algo específico do Zoom ou talvez do computador da Sueli, tá bom? Ó, tudo certo. Então parece que aí tem que tentar ver se consegue regular um pouquinho melhor o volume, Sueli. E aí sim a gente vai passar, né? Chega no final da nossa jornada, é o nosso objetivo aqui, né? Ter sucesso com a educação 4.0 ou com o uso da tecnologia na educação. Esse aqui é o nosso final da jornada. Eu vou terminar essa jornada dando dicas aqui para vocês. E junto com isso, em paralelo, eu vou apresentar para vocês aquele projeto da acessibilidade. Não sei se vocês viram, né? O vídeo da chamada, né? Foi o segundo vídeo da chamada para essa palestra aqui, falando, né, sobre... Quer conhecer a história do projeto da acessibilidade? Então, a gente vai ver. Eu vou apresentar ela em 4 capítulos. Vai ser o Netflix aqui. E como é maratona, a gente vai maratonar os 4 capítulos aqui, os 4 episódios, né, do projeto Acessibilidade, como é um projeto inteiro, tá? Esse projeto aqui é um projeto montado meio pandemia, tá? Então aí acabou não tendo envolvimento de escola, né? Foi um negócio aqui mais fechado, mas ele é interessante, aí eu vou contar para vocês. Então vamos seguir em frente aqui com a apresentação, né? Minha pergunta é se vocês estão preparados. Se estiverem, vamos lá para a nossa primeira parada da jornada, que é falar sobre Educação 4.0. Deixa eu ajeitar aqui, que não deixei certinho essa listinha aqui. Entrou o chat, desculpem aqui, só ajeitando aqui na minha tela para eu não me perder aqui com os passos. Então, vamos lá. Não é esse passo que eu vou pular. Vamos lá, falando Educação 4.0. Willy, se tiver algum problema de áudio aí, precisar aumentar o volume, me avise, por gentileza. Olá a todos! Hoje nós vamos conversar com um especialista em tecnologia educacional para Oari Branco sobre um tema que é bastante atual, Educação 4.0. Olá, Parau! Para começar a nossa conversa aqui, vamos direto ao ponto, então. O que define uma Educação 4.0? Responder essa pergunta é interessante, porque não existe uma definição oficial. A partir da popularização do termo Educação 4.0, as pessoas incorporaram isso ao seu vocabulário, dando a sua própria contribuição para o que deveria ser uma Educação 4.0. Não é nem um estudo científico, mas eu analisei algumas bases de dados do Google e encontrei referências ao uso do termo Educação 2.0, referências a mais de 20 anos atrás. Sendo um pouco mais específico, o termo Educação 2.0 passou a ganhar relevância lá por 2009, 2010. Já o termo Educação 3.0 de 2012 a 2013 e 4.0 a partir do finalzinho lá de 2016. Dá inclusive para notar um interesse aqui no Brasil sobre Educação 4.0 a partir do final de 2017. Então, saímos de uma Educação 4.0 para uma 5.0 sem que muita coisa tenha mudado na escola. Isso. Considerando de forma geral, as escolas tiveram poucas mudanças nas últimas décadas, né? A gente já está falando de Educação 4.0 há quase 5 anos. Por sinal, já ouvi gente falando sobre Educação 5.0. Nossa, mas como será que já chegamos a uma Educação 4.0 ou mesmo 5.0 se muitas escolas parecem estar paradas lá na primeira versão? Eu entendo que é o resultado de como esse termo apareceu e como ele se desenvolveu. Foram pelo menos 2 frentes distintas que se desenvolveram e acabaram se encontrando
se encontrando a partir de 2015. Como assim? Tem mais de uma origem? Por um lado, você tem pesquisadores, professores, especialistas em tecnologia que há bastante tempo olham como as evoluções das tecnologias digitais podem contribuir com o processo de aprendizagem. E a partir dessas evoluções, evoluções tecnológicas, foram surgindo propostas de educação, né? Educação 2.0, 3.0 e mais recentemente a educação 4.0. Esse versionamento da educação foi emprestado da área de software, que há muito tempo usa números de versão para identificar seus produtos. Hoje esse versionamento já não é tão aplicado, mas era comum. Por exemplo, lançar a primeira versão do produto, né, como versão 1.0. E à medida que o produto evoluía, era lançada a versão 2, 3 e assim por diante. Mas isso também acabou se transformando numa estratégia de marketing. Verdade. Os marqueteiros eles perceberam que o consumidor já tinha assimilado o conceito das versões e começaram a reforçar essa ideia da obsolescência. Se já existe a versão 3.0 do editor de textos e você continua usando a 2.0, você está usando o produto obsoleto, né? Precisa comprar a versão 3.0, que é muito mais moderna. E você coloca isso como uma crítica à educação 4.0, 5.0? Na verdade, não. É claro que chamar a sua proposta de educação, né, de educação 5.0, não deixa de ser aplicar a mesma estratégia, né, de marketing que as empresas de software utilizavam no passado. Mas, independente disso, é uma forma de alertar para a necessidade de evoluirmos, não só as práticas, como também as ferramentas usadas na educação. Certo, você mencionou mais de uma origem para a educação 4.0, então qual que seria a outra? Olha, uma outra origem da proposta de educação 4.0 foi a partir de um projeto do governo alemão, em 2011, que não era ligado diretamente à educação, tá? Na verdade, eles estavam preocupados em como deveria ser a indústria frente à rápida evolução tecnológica. Foi então que, em 2015, no Fórum Econômico Mundial, teve o discurso da chanceler Angela Merkel, que, entre outras coisas, falou sobre a fusão do mundo da internet com o mundo da indústria. E que, na Alemanha, eles tinham dado para isso o nome de Indústria 4.0. Das sage ich als deutsche Bundeskanzlerin mit einer starken deutschen Wirtschaft, die Verschmelzung der Welt des Internets mit der Welt der industriellen Produktion, wir nennen das in Deutschland Industrie 4.0, schnell bewältigen, weil sonst diejenigen, die führend im digitalen Bereich sind, uns die industrielle Produktion... Essa versão 4 da indústria veio da ideia de que já estaríamos vivendo a quarta revolução industrial. E por isso, ser competitivo passava por ter uma indústria 4.0. E é aí que as duas coisas se encontram, indústria 4.0 e educação 4.0. Exato. Acontece que uma revolução na indústria tem impacto na sociedade. Por isso o debate extrapolou a indústria. Surgiram então os termos sociedade 4.0, trabalho 4.0, saúde 4.0, cidade 4.0 e, claro, da formação do cidadão à educação 4.0. E retomando aquele estudo que eu fiz baseado nos dados do Google, dá para perceber um crescimento exponencial das referências à educação 4.0 a partir do final lá de 2016. Então esse debate da indústria deu maior visibilidade para a tal da educação 4.0. Resumindo, né, por um lado temos o movimento de educadores, pesquisadores trazendo propostas para a educação e versionando essas propostas como se fossem novos softwares. Por outro lado, né, de outro lado, temos a proposta da educação 4.0, essa aqui inspirada nas necessidades da chamada quarta revolução industrial. Essas duas frentes, digamos assim, elas cresceram e se misturaram, se juntaram lá por 2016. Para você, Paral, o que é uma educação 4.0? O meu resumo, então, da educação 4.0 é o foco total no aluno. Independente do educador usar estratégias pedagógicas como... Tem muitas, né? Aprendizagem baseada em projetos, investigação baseada em problemas, aprendizagem colaborativa, descoberta guiada, o que se chama hoje das metodologias ativas, né? Eu vejo que é muito importante aprender por meio da experimentação, né, de projeto, vivências e muita mão na massa. Entendo ser importante também que essa mão na massa, né, inclua as ferramentas digitais,
Revolução 4.0, né? Que o aluno aprenda a transformar essas ferramentas digitais em linguagens e em criatividade. Educação 4.0, para mim, tem diversão, diálogo, desafio, é uma jornada, tem narrativa. É entender que com o erro também se aprende. Que a tecnologia permite experimentar muito e em curtíssimo espaço de tempo. Mas também é o foco no desenvolvimento das habilidades, né? Flexibilidade, resiliência, pensamento crítico, criatividade, comunicação, trabalho em equipe. E que, por sinal, aprender fazendo, né? Dá muito espaço para que essas habilidades sejam desenvolvidas. Bem, tinha dito que ia fazer um resumo e se transformou num monólogo. Mas vamos lá, agora tentando um resumo mesmo. A proposta da educação 4.0 é tirar proveito dos recursos tecnológicos para fazer com que o aluno realmente seja protagonista, que coloque a mão na massa, que tenha a capacidade de aplicar o que aprendeu em situações novas, mas que também seja responsável, ético e que tenha consciência do seu papel de agente transformador da sociedade. Bacana. Paral, muito obrigada pela participação e por esclarecer tantos pontos aí em relação à educação 4.0. Muito obrigada mesmo. E vocês, gestores, gostaram? Está aí um bom debate para vocês levarem para suas equipes, não é mesmo? Então, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legal, acabei deixando aqui o microfone aberto, espero que não tenha vazado aí muito barulho e atrapalhado na apresentação. Mas vamos lá, agora eu vou abrir aqui um pouquinho, né? Vocês podem mandar, sobre o vídeo, né? Vocês podem mandar algumas perguntas, né? Que vocês eventualmente tenham relacionado a esse vídeo, ou se não, eu gostaria que vocês escrevessem aqui no chat o que né, de um ponto de vista educacional, sei lá, né, do que está na cabeça de vocês, rapidamente, né, o que essa imagem faz vocês lembrarem, né? O que você lembra quando olha essa imagem? Manda aqui no chat ou manda aí também alguma dúvida em relação à apresentação do Conceito Geral da Educação 4.0, né, aquelas ideias das versões. Mandando no questionário o que vocês imaginam quando eu estou olhando essa figura. Não recebi aqui nada no chat. Enquanto eu estou aguardando aqui vocês mandarem aqui, né, dúvida ou o que vocês entendem, né, por essa imagem, né, uma palavra, alguma coisa, o que essa imagem representa aí para vocês. Tá? O que apresentei ali, essa ideia de educação 4.0 como versionamento. Por isso que a gente ouve educação 5.0, de repente, né? Eu já acho que fiz uma pesquisa na internet e encontrei uma referência, ou duas, a educação 6.0, né? Da onde está vindo, né? Educação 1, 2, 3, 4, 5, 6.0. Por quê? Daquela ideia de software, né? Para dizer que é alguma coisa mais moderna que está substituindo a anterior, né? Essa é uma linha. A linha que eu adoto mais é da educação 4.0, vindo desse conceito da quarta revolução industrial, apesar disso ser um questionamento, né? Se estamos na quarta revolução industrial, ou se seria possível a gente, enquanto vive, definir que essa é a quarta revolução industrial, quando essa questão de, né, primeira, segunda e terceira é algo histórico, né? Você foi classificar depois que aconteceu. Né, e a gente dizendo que está vivendo a quarta revolução industrial. Então, apesar aí da polêmica, eu acabo seguindo, né, o conceito, para mim, da educação 4.0, eu prefiro, né, a ideia da quarta revolução industrial, da indústria 4.0 e de tudo que vem nessa linha aí, de educação 4.0, medicina 4.0, professor 4.0, sociedade 4.0, e por aí vai. Mas também não é, né, a ideia de versionamento também não é ruim, porque é a ideia de você trazer alguma coisa nova, né, que vai aprimorar o que as práticas que você vem fazendo na educação. Vamos olhar aqui, né? Cooperação, crianças estudando, protagonismo, colaboração também, né? A direção das setas para crianças denota foco nos alunos. Então, é nessa linha aí, né? Quer dizer, é a criança no centro,
né, é um dos pontos aí quando a gente fala do aspecto pedagógico, né, essa educação 4.0, não a revolução 4.0, dizendo assim que é o aluno, é esse ensino centrado no aluno, né, ou como colocar aqui, aluno protagonista, é uma habilidade importante dessa sociedade 4.0, né, a colaboração também que foi colocado aqui. Então, essa imagem aqui tem essa representação, né, de trabalhar junto, de dar o foco no aluno, que vai estar em sintonia, né, com o que a gente pensa sobre educação 4.0. Falei aqui, esse é o vídeo de educação 4.0 aqui. Agora, se tentar fazer resumo em palavras, né, tentando deixar ainda menor, não é, o que já foi resumido sobre educação 4.0, ou melhor, até sobre a ideia da indústria 4.0, né, que é da onde deriva esse conceito de educação 4.0, mas se fosse tentar resumir essa indústria 4.0, né, nessa linha do tempo aqui das revoluções industriais, né, da revolução industrial, né, a indústria 4.0 aqui, é a possibilidade que a tecnologia nos trouxe da digitalização. Esse é um elemento fundamental, né, dessa indústria 4.0. Aqui está listado sistema cyberfísico, internet das coisas, automação, tem miniaturização, aumento da velocidade, né? Mas, assim, a palavra-chave aqui a guardar é a digitalização e a possibilidade de uma rápida comunicação, né? Então, esses seriam os dois elementos, se a gente pudesse, né, quisesse selecionar o que é mais importante, né, de se guardar, né, dessa ideia da educação 4.0 ou da indústria 4.0, é a possibilidade que a gente tem, né, da tecnologia de digitalizar as coisas, e a gente já vai ver por que isso é uma grande vantagem. Sempre existem vantagens e desvantagens, né? Mas por que é uma grande vantagem a possibilidade da digitalização que a tecnologia nos oferece e a comunicação que a gente tem ali à disposição, né? Não precisa estar presencial, tem uma comunicação rápida, né? Eu vi aqui por crianças protagonistas aqui também, é a ideia daquela imagem aqui. Mas seguindo aí adiante, eu vou começar a falar aqui ainda relacionado à educação 4.0, mas migrando aí para um próximo, né, se aprofundando um pouco mais aí nessa ideia de educação e do uso da tecnologia. Eu não sei se já ouviram falar aqui John Dewey. Se quiserem colocar aqui no chat, quem já ouviu falar desse John Dewey. Ele acabou ficando, não sei se pelo nome, mas ele teve uma grande influência no Brasil, tá? O educador, o Anísio Teixeira, ele acabou tendo contato com essas ideias do John Dewey, que ele é um filósofo, né? Entre outras coisas, já nessa data aqui de 850, né? Ele viveu aqui quase um século, ele trouxe, né, a importância, né, de se trabalhar a prática, teoria e prática, né? Então, era quase que uma tentativa aí de fazer uma inversão, né? Porque na filosofia ficava assim, né, em aspectos mais teóricos, né? Aqui a Lilian disse, né, que já ouviu falar sobre o trabalho dele. Quem trabalha maker provavelmente aí já ouviu falar do John Dewey, mas ele queria, né, trazer a ideia de aprender, a ideia de exercitar, de entender as coisas via na prática, né? E não ficar só no aspecto teórico. Então, ele trouxe, né? Ele trouxe esse conceito você trabalha a prática e, pela prática, você consegue, né, analisar de um ponto de vista teórico, seja para validar ou seja, para tentar mapear e entender aquilo que você fez na prática, né? Entender aquele fenômeno, por exemplo, e a partir dessa teoria, desse estudo, você voltar para a prática, e é claro, isso fica num ciclo, né? Prática, teoria e prática. Então, a ideia dele não era a teoria e, eventualmente, para a prática, né? Ele era de uma escola do pragmatismo, tá? Então, por isso que, para ele, a prática era algo fundamental, interessante, né? A Neuza colocou aqui, né? A prática em foco, exatamente. Esse era o conceito geral. E ele veio ali para o Brasil, né? Um pouco disso, apesar de... Né? Isso era uma luta, né? Uma ideia nos Estados Unidos, né? Onde
ele nasceu, né, e desenvolveu o seu trabalho, mas também é uma tentativa já de início do Brasil, né, junto com o Anísio Teixeira, a ideia de uma nova escola. Então, esse John Dewey aí, já há muito tempo atrás, já falava sobre essa ideia né, de você ter uma abordagem mais prática e da importância, né, de você ter essa abordagem. Em 1910, ele escreveu esse livro aqui, que é How We Think. Essa aqui é a capa do livro. Deixa eu ver aqui, a capa do livro de 1997, essa capa do livro, tá? Não é a capa aí original. Foi reeditado várias vezes aqui. E ele já falou isso aqui em 1910 no livro dele, né? Que eu achei interessante aqui relacionar com o que a gente fala hoje, né? A atitude nativa e imaculada da infância, marcada por uma curiosidade ardente, imaginação fértil e amor pela investigação experimental, né, falando da prática aqui, está próxima, muito próxima da atitude da mente científica. Né? Aqui a ideia da infância. Acho que vocês já ouviram coisas nessa linha aqui. Né? A gente tem esse livro, O Jardim de Infância para Toda a Vida. Esse aqui é de acho que 1997, se não me engano. Acho que foi. A publicação no Brasil foi bem mais recente em português. Mas esse professor ali do MIT, né, o Resnick, ele escreveu esse livro, né, então, muito tempo depois, trazendo, né, ele foi influenciado por esses conceitos aqui do Jardim da Infância, né, que é o momento em que a gente, né, tem toda essa tranquilidade para experimentação, né, não tem uma preocupação em experimentar, tem essa inventividade. Né? Então, a gente já tem essa ideia de prática aí há muito tempo, e ela vem se aprimorando. E falando ainda, né, só aí por uma questão aí de relato, falar, assim, compilar uma coisa a mais sobre educação, o John Dewey fez em 1938, nesse livro aqui, Experience and Education. É um livro bem curto, tá? Não é muito grande. Onde ele, né, pegou várias coisas que ele já falava, né, do ponto de vista mais da filosofia, né, que era a área que ele atuava, e tentando falar diretamente com os educadores. E para a gente tentar, né, sair aqui desse passado, vamos dizer, aí, que eu fui, né, e tentar chegar aqui mais no presente, da fundamentação da educação 4.0, a gente tem a contribuição aí de vários estudiosos, de vários pensadores aqui. Aí eu lanço o desafio para vocês aqui, se consegue identificar alguns rostos aqui dessa tela, consegue identificar aqui, vão mandando aí no chat se conseguem identificar alguns rostos, né? Mas essa imagem aqui, né, ela não é exaustiva, né? Só acabei pegando alguns rostos aqui, até dá para ver, não tem a presença feminina, né, aqui, só tem uma, né, vamos ver se vocês reconhecem ela, quem é essa aqui que eu coloquei. Mas aqui alguns rostos, né, não é exaustivo, mas que aí contribuíram com essa ideia, né, que hoje vem a formar o que a gente entende por uma educação, o ponto de vista pedagógico dessa Revolução 4.0, né, da educação 4.0. Deixa eu ver aqui o que mandaram aqui. Né? Mandaram aqui o Paulo Freire, reconheceram aqui o Paulo Freire. Então, opa, só não fui na canetinha aqui, deixa eu pegar a canetinha, reconheceram aqui Paulo Freire, ninguém mais aí, mais alguma outra coisa? Estou apertando aqui os slides. A mulher aqui, você reconhece quem é essa aqui? Essa não é no Brasil aqui. Essa aqui é Montessori. Esse aqui é o Rousseau, Emília. Emília não está aqui, tá? Mas Emília foi extremamente relevante, né? Das ideias, eu imagino que seja Emília Ferreira, né, que a Pamela colocou aqui, mas essa aqui é Maria Montessori. A Emília Ferreira foi importante aí na ideias de construtivismo e essa aplicação na área da alfabetização. Mas a gente tem aqui na tela o Pestalozzi, né, da esquerda para a direita no topo. Pestalozzi. A gente tem aqui o John Dewey, que já mostrei para vocês. Aqui no topo, o Vygotsky. Né? A gente passa Paulo Freire. Esse aqui mais do meio, né, central, é o Anísio Teixeira. A gente tem aqui
depois Anísio Teixeira, o Jean Piaget, né? Estou aqui, né? O Jean Piaget. Indo lá para baixo, o Montessori, o Pierre Levy, e vamos terminar aqui com o Freinet, que é esse último aqui. Tá? Então, os pensadores aqui que contribuíram, mas como eu falei, não é uma lista exaustiva. Tá? Mas aí o que aconteceu? Vou ver se eu consigo me lembrar aqui, né, dessa relação. Aqui a gente tem no topo o Rousseau, que influenciou o Pestalozzi, né, as ideias, né, de Rousseau influenciou o Pestalozzi, que influenciou o Froebel, que, né, eu estou seguindo por essa linha aqui. Vou pegar aqui de novo essa canetinha aqui. Ó, então, eu tenho Rousseau, Pestalozzi, Froebel. Esse aqui é alemão, já me deu enrolado aqui. Né? O Froebel, que influenciou, né, a Montessori. A gente tem aqui do outro lado, né, por sinal, aqui o Froebel foi aluno do Pestalozzi. E a gente tem aqui do outro lado aqui o Piaget, né, que né, foi de certa forma influenciado. O Piaget, a relação que eu coloquei aqui, que ele trabalhou, foi diretor do Instituto Rousseau, né? E o Piaget que, né, influenciou aqui o papo. Mas vamos para frente aqui. Né? Esses pensadores aqui que trouxeram né, tentando fazer aqui, olhando a educação 4.0, né, essa ideia aqui, né, essa evolução das ideias desses pensadores aqui, é que a gente chega a mapear, né, uma série de coisas que estão relacionadas aqui, né, à educação, de certa forma, aqui a educação 4.0, quase fazer um mapa. Né? Então, a gente parte aqui dos pensadores, né, e aí a gente trabalha aqui construtivismo, algumas métodos, né, ou estratégias, que é o estudo baseado aqui em problemas. Vou pegar só algumas palavras aqui, que eu já entro em mais detalhes aí à frente na apresentação. Da evolução tecnológica, a gente tem aqui a miniaturização, a digitalização, que eu falei, internet para comunicação, open source foi muito importante aqui, ou é muito importante dentro dessa evolução tecnológica 4.0. Isso, e essa tecnologia e essas práticas aqui, né, ou métodos pedagógicos, acabam indo de encontro a algumas coisas que a gente ouve hoje, né? Robótica educacional, maker, programação, STEAM, com esse A aqui, que é acrescentando a arte, né? Não só ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas também trabalhando a sala de aula invertida, a gente ouve ensino híbrido, habilidades, e aí vai palavras, né, termos que a gente ouve muito hoje quando está falando sobre educação 4.0. Mas quando falando sobre isso, né, para a gente tentar navegar ou saber navegar por essa ideia aí da educação 4.0, eu vou trazer aqui uma ideia, né, do conceito de vista aérea. Né? Vamos tentar fazer uma visão, né? Fazer olhar, né? Lá de cima, lá de um avião, como é que a gente consegue olhar e analisar, né, a educação 4.0. Porque a vista aérea, ou até a ideia meio de todo, parte, né? O todo, a gente está com uma visão mais geral, e o parte a gente está fazendo, né, com uma visão mais específica, né? E a relação que tem essas duas coisas, e a importância que você tem, né, de conectar essas duas coisas, né? Em alguns momentos está trabalhando o todo, em outros momentos está verificando a parte, é um ferramental, né, extremamente poderoso e importante para a gente aprender, né, ou aprender coisas novas. Tem alguém de Brasília aqui? Vamos ver aqui no chat se tem alguém de Brasília. Eu não sei se tem um pouco de delay. No YouTube tem um pouco de delay. Acho que aqui até não, né? Mas aqui tem alguém de Brasília? Tá ok. Ninguém de Brasília? Não, então eu vou falar. Quero, assim, para ilustrar essa ideia dessa visão aérea, e depois a gente volta aqui um pouquinho para o aspecto da educação 4.0, queria falar um pouquinho de Brasília. Já ouviram falar que Brasília tem a forma de avião? Né? Já ouviram de libélula também? Né? Já ouviram essa ideia aí de Brasília? Aqui está o Lúcio Costa, né, que fez esse desenho aqui. Né? Esse era os rascunhos de Brasília. Né? André falou aqui que sim.
Já falaram também de borboleta, né? Que essa é a visão aí de Brasília. Então, vamos pensar aqui uma coisa nesse negócio todo parte. Será que Brasília, né, fazer um estudo aqui do todo parte, essa visão aérea, né? Será que Brasília ela tem um formato de avião mesmo? Será que é isso ou não? Eu vou fazer um estudo aqui com vocês, né? A divisão são em asa sul e norte, o Fábio colocou, é isso mesmo, né? A esquerda aqui, asa norte, a direita, asa sul, é isso, né? De Brasília. Mas vamos fazer uma coisa aqui que é a seguinte: vamos fazer esse trabalho de visão aérea, né? Que eu quero trazer esse conceito aí para vocês. E para fazer isso aqui, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer no Word? Acho que sim. Vou abrir aqui o Google Earth e vou fazer um trabalho aqui, né, de todo o parte e vamos analisar essa ideia aqui. Será que é verdade que Brasília, né, tem esse formato de avião ou não? Eu vou entrar aqui no Google Earth para fazer essa... Eu já estou aqui em Brasília? Tá, eu já estou em Brasília. Aqui. Legal. Eu já acho que eu tinha experimentado aqui. Então, vamos fazer aqui essa visão, né? Quer dizer, olhando aqui de cima, né, a gente pode ver, se a gente ligar os itens aqui, vou colocar tudo, a gente consegue enxergar aqui Brasília, né? Tá aqui Brasília, né? Então, e aí, olha, realmente, né, quando a gente começa a se aproximar dentro de uma visão aérea, aqui mais geral a gente não percebe, né? Mas se você se aproxima aqui, a gente consegue perceber, né? Realmente tem um formato aqui, mas tem um formato aqui de avião. Vou limpar aqui a visualização e vamos tentar olhar aqui. Agora, pesquisando sobre esse assunto aqui, uma coisa que o Lúcio Costa falou, e eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né, é que uma ideia... Lúcio Costa não, é na área de arquitetura aí mesmo, né? Deixa eu pegar aqui minha canetinha para poder... um monte de coisa aqui, mas não tem problema. A ideia, né, de você trabalhar aqui, vou voltar aqui, né? A ideia de você construir uma cidade, a ideia mais simples é de você fazer, né, um círculo, uma cruz. Estou tentando operar várias coisas aqui, né? De fazer uma cruz. Essa é uma ideia básica. Vou tentar aproximar aqui e pegar essa tela aqui, vamos ver se vai dar certo. Se não, eu faço de outro jeito, que eu deixei preparado. Trouxe aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então está aqui, né? Brasília. A ideia, né, em arquitetura e esse foi, né, o que o Lúcio Costa fala, né, naqueles rascunhos iniciais, que ele, né, começou Brasília fazendo um X. Mas, de acordo com a característica, a topologia aqui, percebeu que, né, vou apagar aqui, deixa eu deixar mais grosso aqui também, queria deixar... de que, por causa da topologia, no lugar do X, ele teve que fazer uma virada aqui. Por quê? Porque, senão, o X aqui, ó, ele pegava na parte hidrográfica, né, dos lagos, aqui, rios, aí que você tem. Então, ele fez esse formato aqui. E uma outra coisa da cruz, que ela é relevante para a arquitetura, que fica mais simples, esse conceito da cidade em cruz, apesar que Brasília teve essa viradinha aqui por causa da topologia, é de você fazer a distribuição de água. Porque você começa a distribuição de água aqui no centro, tá? Você começa a distribuição de água aqui no centro e capta, né, o esgoto aqui nas bordas. Essa é uma ideia. Então, vamos dar uma olhada aqui, voltando para o Google Earth, se isso é verdade. Eu estou aqui vendo Brasília e vou verificar se realmente tem captação de água, né? Ou melhor, de esgoto, né, em Brasília, né, aqui no finalzinho aqui, né? Então, estou voando, agora uma coisa da parte está aqui, ó, tem uma captação de esgoto aqui em Brasília. Esse aqui do lado norte. Vamos ver se é verdade aqui que tem do lado sul também captação. E a gente olha aqui,
tem captação de esgoto aqui do lado sul. Uma coisa que a gente também pode fazer aqui para verificar, né? Estou falando do todo e da parte, fazendo esse estudo aqui com a ideia de se Brasília é um avião, né? Avião ou não, né? E de Brasília. Vamos colocar aqui asa sul. Coloquei asa sul e vou entrar aqui na asa sul e vou dar uma olhada aqui na altitude, ó. 1.012 metros, está aqui o finalzinho, a hora onde está fazendo a captação de esgoto. E vou lá para a parte central, vou sair desse aqui para olhar o todo, aqui a parte central. Eu vou fazer uma olhada aqui na parte central e vou criar um outro elemento aqui para a gente ver também central. Vamos ver aqui a central, qual é a altitude? 1.108, tem menos de 100 metros, né? É um plano quase, né? Aí, se imaginar que isso aqui tem, vamos medir aqui, daqui, né, dessa parte central, vamos fazer aqui da parte central até o final do eixo sul aqui, a gente tem mais ou menos 6 quilômetros e um desnível de 100 metros. Né? E uma outra coisa que eu falei para vocês é da captação de água. Eu já estou pegando aqui, que eu já tenho os endereços, vai se procurando aqui pelo próprio Google Maps se encontraria. Né? Eu tenho aqui a captação de água da estação, né, de tratamento de água, mas aqui na parte central aqui de Brasília, né, que é onde eles fazem a distribuição da água. Eles captam lá no rio e fazem a distribuição aqui na parte central. E se eu fizer uma medição aqui, eu vou ver que essa altura é maior. Então, a gente voltando aqui, né, saindo aqui desse meio todo parte aqui que eu usei do Google Earth, a gente viu, né, a ideia era, né, de uma cruz, que é um conceito aí de você planejar aqui a cidade, né, olhando a topologia, verificou que, né, precisava fazer aí uma curva, né? E vejo que até a direção que a gente imagina do avião é essa aqui, né? Mas a direção do esboço é exatamente a outra. Né? E aqui, né, fazendo aqui um maior detalhe. Né, fazendo essa análise aqui e olhando o que o Lúcio Costa falou, não é ser um plano. O plano é porque é um jargão de arquitetura. Né? Então, o plano piloto não tem a ver com um plano de aviação. Né? Então, a gente pode ver aqui. É a ideia de um avião? Sim, parece um avião, mas, na realidade, até o desenho é o contrário, né, do que a gente acaba imaginando, né? Porque aqui parece, né, quando a gente olha aqui, parece que esse aqui é o avião, né? Mas, na realidade, até o do desenho é o contrário. Né? Quando a gente olha aqui, o desenho é o contrário. E o Lúcio Costa falou também, e isso gerou uma conclusão, que também era uma borboleta. Né? Mas, na realidade, ele está falando que uma borboleta sob o ponto de vista de que, entre um avião, Brasília seria uma borboleta, algo vivo, né? Que vai evoluindo. Tá? Então, essa ideia aqui que eu apresentei para vocês, né? O que eu chamo aí de todo parte. Eu usei o Google Earth aí para fazer, para usar como ilustração, né? Mas para a gente analisar um problema que é maior, né? É interessante a gente usar essa estratégia do todo parte. Né? Então, para a gente olhar a educação 4.0, né, é interessante aqui, né, se a gente puder fazer essa análise do todo e da parte. Né? Então, começar com o todo, o que é a educação 4.0 de um ponto de vista geral. E à medida que a gente vai precisando validar algumas coisas, a gente vai indo na parte, vai indo no detalhe, vai estudando o detalhe. Ficou alguma dúvida aí com isso? O que eu queria, né, mostrar aí com essa meio figura de linguagem aí do estudo, né, de Brasília e do todo parte? Posso continuar? Se não, vou podendo mandar aqui perguntas e eu vou... Nossa, parte 2 aqui, acho que eu até pulei, não coloquei aqui. Educação 4.0, parte 2 ou parte... Né? Vamos falar aqui do capítulo, episódio do projeto de acessibilidade. Vou mandando dúvidas aqui para vocês, mas agora eu quero trazer aqui essa ideia, né, de como é que foi aquela história do projeto de acessibilidade, para no final a gente fazer qual é a relação que ela tem com a indústria 4.0, educação 4.0. Então, vamos lá aqui, eu vou colocar
Olá pessoal, a gente está falando sempre sobre mobilidade, mas hoje aqui no centro de São Paulo a gente vai falar também sobre mobilidade com acessibilidade. Para isso a gente vai conhecer a Célia. As calçadas aqui eram fantásticas, era um tapete, era gostosas, tinha essas pedras maiores aqui. Elas ficaram piores, elas melhoraram? Ficaram piores. Ficaram? Ficaram piores. Você pode mostrar pra gente o que melhorou, o que piorou? Vamos lá. Se você não presta bem atenção aqui, ó, quando essa rodinha entra nesse buraquinho aqui dessa pedrinha faltando, tá vendo? Ela te derruba. Sei. A cadeira, porque essa rodinha ela vira, tá vendo? Sim. Você tá vendo? Olha, ó, cada paradinha que dá, Sei. tá vendo? Ó, prendeu. Sei. Essa história que vai ficar comigo para sempre. Legal, essa é a primeira parte, aqui está escrito como parte 2, essa primeira parte aí do projeto da acessibilidade. Assistindo esses vídeos, vocês conseguem identificar qual é a relação que a gente tem aí, esse vídeo? Vocês conseguem identificar elementos da educação 4.0? Mandem aí no chat se vocês aí conseguem identificar alguma coisa. Enquanto eu aguardo, então isso aqui eu trabalho eu sou autor de material e tenho materiais que eu faço para esse produto da Lego que apresentamos lá, que foi apresentado aí, que apareceu, né? Esse kit que é o Spike, Lego Spike Prime. Um kit bem legal aí, sexta, sétima, oitava série, é o foco, né, desse kit. Ele pode ser usado por pessoas mais novas, né? Quem está ali é minha filha, né? Ela tem 10 anos, aí dá para usar esse kit também com ela, né? Mas tem esse foco principal. Então eu faço material, e um dos materiais de uma das aulas, né, uma proposta de aula, uma proposta de plano, é esse material aqui
foi esse do robô cadeirante, é uma trilha de aprendizagem aí de robôs e tem o robô cadeirante. Então, ela estava na internet, assistiu aquele vídeo e chamou a atenção para ela aquele problema da acessibilidade. Ela lembrou do robô cadeirante, eu passei, né, o projeto do robô cadeirante, que está disponível no material aí para ela, né? Isso que aconteceu aí na história. Mas elementos da educação 4.0, não vi nada aqui, elementos da educação 4.0 que a gente tem aqui é esse, né? Veja, de quem partiu aí o interesse, né, para fazer esse trabalho, né? E de lembrar aí de uma coisa que tinha acontecido daquele projeto, né? Então, ela se sensibilizou e, dominando, né, o kit do Spike, ela trouxe aí para a experimentação, para fazer a montagem e entender melhor, né? O Fábio falou aqui, né, apresenta um problema maior para criar uma solução com criatividade e protagonismo do aluno, voltando para uma solução que atende um grande grupo, né? Então, exatamente, né? Parte dela, né? Então, esse negócio do aluno, né, como centro, né, desse processo e, algumas vezes, partindo da dúvida do próprio aluno, né? E, a partir daí, começar a fazer o trabalho. Outras ideias que vão surgindo aí, vocês vão poder mandar. Estou vendo que aqui o tempo está passando correndo aí. Vou voltar aqui para o foco da atenção, né, que é falar sobre a educação 4.0. O que eu falei ali, dei o exemplo de Brasília com o Google Earth, eu vou cortar algumas coisas aqui. Eu ia fazer esse trabalho aqui em cima do Google Earth também, que a gente pode fazer com camadas lá, mas para acelerar, vou usar os slides que eu tenho mesmo aqui. A ideia é de você ver o todo parte. Então, é importante, né, ter esses mapas aqui, mas navegar na educação 4.0 usando esse ponto de vista aqui. Ó. Então, ó, esse aqui é indo mais para a parte, né? Eu estou com o meu avião ali, eu estou olhando mais no detalhe, mas eu também posso subir, né, e vir para a educação 4.0. Essa é uma visão bem mais, né, superior, geral, uma visão aérea, e eu posso, como no Google Earth, descendo, né, e ir para o detalhe. E, se quiser ainda mais, entrar, né, no que é, aí sim, né, avaliar o que é, o que a gente tem aqui, construtivismo, ou essa estratégia aqui, descoberta guiada, né, ou estudar alguma coisa de tecnologia, como blockchain. Então, essa ideia aqui é de fazer sempre essa navegação, né? Então, sugerindo, né, essa estratégia. E aí quero mostrar esses passos anteriores, né? Como é que a gente pode organizar uma sugestão de organização de todos os conceitos, de todas essas estratégias aqui. Eu gosto de organizar dessa maneira aqui, para entender a educação 4.0. Esses itens aqui, né, dos pensadores, do construtivismo, construcionismo e essas estratégias, ou também chamadas aí de metodologias, eu chamo, né, quer dizer, eu agrupo isso no que hoje é comum chamar de metodologias ativas. Quando você olha sobre metodologias ativas, muito se fala sobre flipped classroom, gamificação. Não? Eu prefiro encarar, né, a ideia da metodologia ativa com isso, como um centro do aluno e o aluno como protagonista. E essas, né, conceitos aqui, eu resumo como as metodologias ativas. Quer estudar as metodologias ativas e ver as alternativas? É só a gente voltar para o detalhe e olhar, né, as várias possibilidades aqui, estratégias que a gente tem de metodologias que são ativas, né, que tem o aluno como parte importante no centro desse processo. Tá? E na parte de tecnologia, que é o que viabilizou, né, a quarta revolução industrial, eu chamo aqui, né, evolução tecnológica e encaro ela do ponto de vista de ferramentas. E aí, olhando isso, o uso de metodologias ativas. E é importante isso, porque essa é a característica da educação 4.0, tá? Não estou dizendo que você precisa necessariamente usar uma tecnologia digital, mas dentro do conceito da educação 4.0, sim, porque as ferramentas digitais são os instrumentos que você vai usar como parte, né, dessas metodologias ativas. E aí você tem, né, vou olhando aqui no detalhe de volta, né, aqui pegar minha canetinha, você tem ideia de robótica educacional, maker, programação, STEAM. Eu coloco tudo isso, né, na ideia de criatividade, eu chamo isso de criatividade digital, já falei ali naquela entrevista lá, naquele vídeo, que eu coloco tudo isso como criatividade digital. Então, você tem as metodologias ativas, instrumentadas pelo ferramental tecnológico da indústria, né, que permitiu a indústria 4.0. Tudo isso junto, você trabalha, né, essa sociedade, né, 4.0, né, essa sociedade do século XXI,
né? E consegue fazer o desenvolvimento da criatividade digital. O que é a criatividade digital? É exatamente você fazer o uso das ferramentas digitais em estratégias pedagógicas para, por exemplo, fazer robótica educacional, ensino híbrido, sala invertida, né? A tecnologia do vídeo e a distribuição por internet, né? Com vídeos de melhor qualidade, você consegue fazer a sala invertida, né? Ou trabalhar pensamento computacional. Aqui, né? Mas o que a gente está falando? Educação 4.0. Então, a ideia, o conceito que eu queria trazer para vocês de visão aérea é isso, né? O que é a educação 4.0? Né? São esses elementos aqui. Que elementos? Metodologias ativas, ferramentas tecnológicas, visando, né, o desenvolvimento da criatividade digital, né? Ou usando a criatividade digital. E esse aqui é o detalhamento. Né? Vamos ver o que vem aqui no chat. Lilian, ela se sentiu motivada em desenvolver um projeto por meio de um problema real. É isso, né? Partiu dela, né? Aqui, né? Não sei se a gente pode dizer que aqui é por descoberta, né? Mas certamente aqui tem o aprender fazendo, né? Não tem baseado em jogos, é mão na massa, né? Então tem, né? Sob medida, de certa forma, aqui, né? Porque é o que ela queria aprender, né? No momento em que ela queria aprender. Mas vou acelerar aqui de novo e vamos ver aqui o que tem para frente, já falei. Eu quero tratar um tópico aqui, né? Vai ser um pouquinho mais longo, que é, além desses conceitos da educação 4.0, né? Tem um aspecto aqui que é digitalização. Eu queria que vocês assistissem aqui. Esse aqui é uma palestra aí que fiz no Let's Talk, é isso? E queria que vocês assistissem, porque ele vai ter algo que vocês precisam desaprender, né? Essa brincadeira aqui do desaprender, para que facilite, né, o entendimento para vocês e a prática da tecnologia da educação. Então, vamos lá para essa outra parte. Olá pessoal, a gente está falando sempre sobre mobilidade, mas hoje aqui no centro de São Paulo a gente vai falar também sobre mobilidade. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mommy shark do 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 do, mommy shark. Ô produção, vocês erraram o botão. O pessoal tá aqui para assistir a palestra e não para dançar o Baby Shark. Mas é assim que começa a palestra? É? Sim. Então, hoje eu trago para vocês uma edição da minha palestra de 2019 no Let's Go Festival. Espero que vocês gostem. Olá, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Let's Talk, um convite para desaprender. Quem ficar comigo nos próximos 15 minutos vai saber por que o Baby Shark apareceu aqui no início da apresentação e qual é o meu convite e o que eu estou sugerindo para que vocês venham a desaprender. Então, seguindo aí em frente. 3.318.833.054. Esse número aqui representa a quantidade de vezes que esse vídeo do Baby Shark que eu apresentei para vocês foi mostrado pelo YouTube. Para ter uma ideia do que isso significa, se você colocasse uma pessoa na frente do computador, lá na frente do YouTube, ela ficaria assistindo esse Baby Shark por mais de 100 anos. Esse é o impacto que a gente tem de 3.318.000 visualizações daquele vídeo. E não é só isso. 3 bilhões de visualizações também gera dinheiro para a empresa que publicou esse vídeo. É uma empresa coreana que publicou esse vídeo. A gente não sabe exatamente qual é a quantidade de dinheiro que essa empresa levantou, mas, segundo estimativas de métricas de marketing, 3 bilhões geraria mais, pelo menos, né? Ou muito mais do que 1.600.000 dólares arrecadados com esse vídeo do Baby Shark. Se a gente considerar que é R$4, aí mais de R$4 está o dólar hoje, isso vai dar mais de 6.400.000 reais, né? Era 1.600 dólares, né? Que eu tinha dito antes, arrecadado só com esse vídeo. Acho que nada mal, né? Para um vídeo como esse aqui, você arrecadar mais de 6 milhões. Essa palestra foi em 2019 e eu já achava esse número gigante. Eu vou atualizar esses números para vocês. Agora, no final de janeiro de 2021, o vídeo já acumulou mais de 7,7 bilhões de visualizações. Mas, voltando à palestra,
Vamos ver como é que esse fenômeno aconteceu. Aqui eu coletei alguns dados que são públicos para tentar entender um pouquinho a história, né? Como é que esse fenômeno do Baby Shark aconteceu. Dá para a gente ver aqui a história, né? Ele foi publicado em 2016, no mês de maio, aí, é um canal que tem bastante audiência na Coreia, e foi ganhando audiência nesse espaço na Ásia, né? Num crescimento meio linear, aqui era um canal de grande audiência linear. Até que 2 eventos aconteceram aqui, né, que fizeram com que explodisse o número de acessos a esse vídeo do Baby Shark. Não vou entrar aqui no detalhe, mas foi criado aí o desafio do Baby Shark, que consistia simplesmente, esse era o desafio do Baby Shark, faça a dança do Baby Shark, coloque na rede social, esse é o desafio. Só que aí um grupo de K-pop resolveu fazer esse desafio do Baby Shark no show deles na Coreia. A partir daí, é esse ponto onde tem uma explosão de acessos do Baby Shark, que diminui um pouquinho e de repente ele aporta também nos Estados Unidos, porque apareceu no show da Ellen. Que é um talk show de variedades, aí ela apareceu nesse vídeo. Aí de novo o Baby Shark ataca a América e explode o seu número de acessos, né? Então são os eventos aí da história desse vídeo que faz com que ele, né, aumente a quantidade aí de acessos exponencialmente. Bem, aproveitando isso aí, eu queria fazer um convite para vocês. Vamos fazer o desafio? Querem fazer o desafio do Baby Shark? Vamos fazer comigo? Baby Shark, Baby Shark. Não, brincadeira, não é esse desafio aqui. Eu quero fazer outro desafio com vocês. Pense no seguinte, vamos ver se a gente consegue esquecer, né? Para quem lembrou aí do Baby Shark. O desafio é, pega uma folha de papel, né? Imaginem aí, e comecem a dobrá-la. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? Continua dobrando. E chega a dobrar 20 vezes. E a minha pergunta para vocês é, depois de dobrar 20 vezes, qual a espessura, né? Se eu colocasse aqui, qual é a altura que essa folha de papel chegaria depois das 20 vezes? Tem alguma ideia? A nossa equipe aí fez essa pergunta para algumas pessoas. Vamos ver o que elas responderam sobre esse desafio. Desafio dobrar papel 20 vezes aí. Se fosse possível dobrar essa folha 20 vezes, com quantos centímetros ela ficaria? Aqui uns 5 centímetros. Acho que uns 10 centímetros. 60 centímetros. Acho que ficar uns 80 centímetros. Eu acredito que ficaria com, não centímetros, mas uns 15 quilômetros, talvez. Deve ser questão de muitos quilômetros, acho que... Eu não faço ideia. Eu não sei dizer. E vocês aí, depois de olhar isso, o que vocês imaginam? Estamos na casa dos centímetros ou estamos na casa dos quilômetros? Vou dar uma dica para vocês. A Britney Crystal aceitou esse desafio em 2012 e conseguiu fazer 12 dobras de papel. Tá certo que ela não usou papel como esse, ela usou um papel higiênico de 1 km e 200 metros para fazer esse desafio. E ela não fez só isso, ela escreveu, né, uma equação matemática que indica para você qual é o tamanho do papel que você precisa para conseguir dobrar uma certa quantidade de vezes. Então a gente já sabe que não é na casa dos centímetros. Será que é na casa dos quilômetros? Essa é 12 vezes, né? 20 vezes. Vamos dar uma olhada aqui. A resposta é 104 metros. Não sei o quanto vocês chegaram, se aproximaram aí desse valor. 104 metros, para quem é da Curitiba, aqui, é quase a altura do Centro Comercial Itália. Pegando aí algum outro lugar de São Paulo, o Conjunto Nacional, ele é mais alto do que o Conjunto Nacional. Agora, por que motivo será que a gente tem essa dificuldade, né, de conseguir estimar esse valor, né, usando a intuição, a gente conseguir estimar esse valor? Eu peguei esse problema aqui, trouxe para uma planilha, plotei esse gráfico aqui para a gente analisar. Será que a gente não consegue estimar isso aqui? Porque a gente começa pequenininho, né? A gente está vendo isso aí no gráfico. Uma dobrada não faz muita diferença. 2 dobradas não faz 3, 4, 5, 6, 7 e você ainda está na casa dos milímetros. Mas só quando chega lá para o 14 ou 15 é que a gente começa a ficar mais significativo. Será que é por esse motivo? Que tem uma curva exponencial, tem essa característica, começa bem devagarinho, parece que não faz diferença, de repente ganha velocidade e explode. Será que é essa característica exponencial? Tem esse professor aqui que é de física, o estudioso da matemática exponencial, o Albert Allen.
que estuda populações, sistemas sustentáveis, né, sistemas baseados em soluções exponenciais. Ele ficou conhecido por falar essa frase aqui, ou na verdade, uma frase que deixou também marcada na vida dele, foi essa aqui: a maior falha da raça humana é a nossa incapacidade de entender a função exponencial. Eu estou colocando essa frase aqui num outro contexto que não é o contexto que ele apresentou. Ele apresentou essa frase aqui porque ele estava falando sobre tratar de problemas de crescimento, né, dificuldades e problemas ocasionados por crescimento populacional ou crescimento sustentável, questionando, será que dá para ter ou não crescimento sustentável? E ele colocava, é difícil você tratar desses problemas, porque as pessoas não têm essa capacidade de intuição para entender problemas que têm causas exponenciais, né? Quer dizer, uma coisa que faz na natureza hoje, ela não vai dar um problema amanhã, ela tem essa característica exponencial. Talvez aqui de muitos anos é que você vai ter consequência. Então foi nesse contexto aí que ele falou, mas fica aí, né? Será que a gente não consegue resolver aquele problema, né? Ou intuir com facilidade a dobradura do papel, porque a gente não consegue, né, pensar exponencialmente? E tem pesquisadores que falam que a gente tem, né, uma tendência aí a pensamento linear e não exponencial, pura e simplesmente porque o pensamento linear nos permitiu chegar até aqui. Sobrevivemos usando o pensamento linear. No passado, não precisávamos nada mais do que esse tipo de pensamento. Conseguimos caçar e não ser caçados usando o pensamento linear. E aí, se a gente volta lá para tentar entender aqueles 3 bilhões de visualizações de um vídeo do Baby Shark, a gente dá uma olhada aqui, essa característica, né? Quer dizer, vem crescendo lentamente até que alguma coisa faz com que isso aqui exploda. Essa é a característica que a gente tem da exponencialidade, que a gente, né, começa a viver, né? E tem cada vez mais exemplos na área do uso de tecnologia digital. Mas não é só esse caso do YouTube. Se a gente olhar também, a gente está vivendo a era exponencial das empresas. Não sei se conhecem todas essas empresas aqui que estou apresentando. O Uber, vocês conhecem aí de mobilidade. Você tem também o Airbnb, que é aluguel de temporada, o Kickstarter, que é financiamento coletivo, e o Nubank, que é um caso aqui de sucesso do Brasil. Mas se a gente analisar o crescimento, né, a linha de crescimento desses negócios aqui, a gente vai de novo, né? Está acontecendo de novo, essa curva exponencial está sendo mostrada para a gente. Nesse pequenininho à esquerda de vocês, lá do topo, é o crescimento de motoristas do Uber adotando a plataforma. Crescimento exponencial. No de baixo você tem o número de casas ou acomodações que foram cadastradas pelas pessoas para serem alugadas via Airbnb. E o último ali de baixo pequeno é o valor financeiro arrecadado pelos projetos publicados no Kickstarter. Então a gente está vendo essa curva exponencial. Eu trouxe aqui também maior aqui para a gente gastar um pouquinho mais de tempo falando sobre o crescimento exponencial da aquisição de clientes do Nubank, né, que em um pouco mais de 5 anos, ele chegou agora a 10 milhões de clientes. E esse caso ajuda a gente a tentar começar a entender o que motiva, o que faz com que esse crescimento exponencial comece a acontecer, né, com mais frequência para a gente aí. Em abril desse ano, o Nubank chegou a ter clientes, né, ou atingiu clientes nos 5.570 municípios, 100% do Brasil. Em abril, o Nubank, em pouco mais de 5 anos, atingindo todos os municípios do Brasil. Vamos tentar imaginar aqui como é que um banco tradicional vai atingir 5.570 municípios, né, construindo as agências, alugando, reformando, contratando o pessoal. Quer dizer, que logística louca e que custo estratosférico para você crescer dessa maneira. O que o Nubank fez? Digitalizou a agência. Então, se você tem um celular, tem um acesso à internet, não importa onde você esteja no Brasil, grande cidade ou uma cidade pequena, se ela tem acesso à internet, você tem o celular, você... E eu vou interromper aqui a palestra, como eu falei assim, isso aqui é a primeira versão aqui dessa apresentação, então eu já vi que eu não calculei muito bem o tempo, acabei passando tempo demais aí nos slides anteriores, mas aqui o ponto principal já foi falado, quis parar aqui por esse motivo, né? O que a gente precisa desaprender? Essa característica do pensamento linear, tá? E começar a olhar para o pensamento exponencial.
E o pensamento exponencial, né, essa evolução exponencial, é a tecnologia que nos permite. Tá? E como viu, a gente não foi preparado para isso, por isso que é difícil, a gente não tem não é intuitivo o pensamento exponencial. Então, por isso que a gente precisa desaprender essa ideia aqui. E eu queria só correr lá para o que eu quero mostrar. Esse aqui eu falei do Nubank, então, uma coisa nada a ver aqui com educação em si, né? Aqui eu ia falar de BNCC, algumas coisas aqui, mas também está tendo dessa ideia, criatividade digital, que eu já comentei aqui para vocês, alguns exemplos, mas eu queria pegar esse exemplo aqui para vocês, de o que é digitalizar um problema. Vamos lá. Mensalidade. Nesse vídeo aqui eu coloquei um exemplo de um trabalho que eu fiz aí com os alunos, né, de digitalizar o problema da probabilidade. Um exemplo simples de cara e coroa, onde a gente usou uma planilha, os alunos jogaram 4 vezes a moeda, a gente anotou se deu cara ou coroa. Depois jogaram 10 vezes a moeda, a gente anotou e colocou o gráfico, né, nos 2 lá de cima, de como foi o resultado manual. Só que a gente diz em probabilidade que você jogar essa moeda no tendendo a infinito, a gente vai ficar com 50% de cara e 50% de coroa. Só que jogando na mão a gente não chega, né, nessa quantidade, né? A gente não percebe isso. Agora, a vantagem de você estar digitalizando o problema é que, agora vocês podem observar, estou usando a própria planilha para jogar automaticamente essa moeda. Então você tem lá no automático 30 vezes, o computador está jogando várias vezes a moeda para cima e está anotando para a gente a resposta. Então a gente vê, varia, se a amostra é pequena, varia bastante, né, o resultado. Agora, indo lá para o automático, jogando 1000 vezes, a gente vê que agora já não varia tanto. Tem uma variação, mas uma amostra de 1000 tem uma variação menor e a gente começa a tender a esse tal dos 50% de cada. Então, poderia ir mais à frente 2.000, 3.000, e aí perceber. Legal, então acho que com isso aqui, né, eu queria mostrar esse vídeo só para ter aqui o exemplo da exponencialidade acontecendo aqui na nossa vida, né, Nubank, Uber e outras coisas que estão acontecendo, e o que é digitalizar um problema, né? Peguei alguma coisa mais bem direcionada, com uma grande intenção, que é você ter essa visão, né, introdutória, essa visão geral de probabilidade, que jogando a moeda não dá. Agora, usando o computador, você consegue rapidamente, né, experimentar isso e ver, né, essa ideia do tendendo do 50% só quando você tem muitas jogadas, e fazendo na mão você não vai conseguir identificar esse tipo de coisa. A gente chegar... Então, deixa eu sair daqui e voltar aí para a apresentação, que, né, eu quero dar só um exemplo meu aqui de exponencialidade, né? Eu tenho esse livro aqui, que é chamado O Nome da Gente. Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui o próximo. Eu tenho esse livro aqui que eu trabalho com crianças na fase de alfabetização, que é O Nome da Gente. O Nome da Gente é um livro personalizado, tá? A criança, a história é gerada baseado aqui, usando o nome da criança como referência. Esse livro aqui, né, edito ele em papel, e em papel eu cheguei a atingir aí de cópias algumas poucas milhares de cópias, mas aí eu peguei essa ideia da exponencialidade e digitalizei esse livro, né? Você encontra ele naquele endereço que eu apresentei para vocês lá, que é livros.aprender.digital. Eu posso escrever, vou escrever quem que é aqui, que eu vou escrever o nome, Lilian. Eu peguei Lilian, que mandou aqui uma mensagem para a gente, ó, o nome dela é Lívia, e faço a geração do livro. E tem um livro aqui personalizado. Onde é que tem personalização? Por exemplo, aqui, né? Sim, veja, o nome dela é Lilian. Querido, o nome dela tem criatividade também, e aqui tem o nome da Lilian, e continua aqui a história. Depois da digitalização desse livro aqui, né, das poucos milhares que eu tinha de cópias impressas, eu passei, né, em menos de um ano, a atingir mais de 500 mil, né? Então, mais de meio milhão de livros visualizados por crianças, adultos, né, mas que visualizaram o livro. Então, esse aqui é um exemplo de exponencialidade, né? Peguei o livro em papel, que é interessante, né? Continua valendo, né? Continuo disponibilizando ele em papel, mas quando você pode ir para o meio digital, você vai surfar essa onda da digitalização e da comunicação,
né? Esse aqui então, é um projeto que eu trabalho. Se quiserem, aí mandem e-mail para mim, eu posso falar mais desse projeto aí para vocês. Mas o endereço dele é livros, se quiserem experimentar, eu ia experimentar com vocês aqui, mas realmente errei no tempo aqui da apresentação. Então, livros.aprender.digital. E aí eu vou ter que, infelizmente, não terminar a história da acessibilidade, fica aí como curiosidade para uma outra experiência aqui, mas eu quero falar para vocês aí de mais um conceito, né? Eu quero agora trabalhar algumas dicas para você ter sucesso, né, no uso da tecnologia educacional nessa era aí da educação 4.0. Primeiro é esse conceito que eu quero dar aqui, que é do super lápis, né? Então pense como lápis. Do lado direito aqui seria, para quem usa Lego, né, seria o super lápis na versão Lego, que, por exemplo, a gente fez aquele robô cadeirante. Então, como você pode pensar? Pense no uso da tecnologia digital como um super lápis, né, que vai ser essa ferramenta que você vai trabalhar. A planilha, né, um super lápis. Programação é um super lápis. Fazer vídeo, e vídeo seria o mais, diria, simples, né, de você atingir a exponencialidade. Grava um vídeo, coloca no YouTube, muitas pessoas podem acessar, né? Então, imagine a aula presencial, a aula do YouTube. Cada uma tem as suas características, é claro, mas o vídeo é uma ferramenta aí exponencial, né? Ou no TikTok também aqui, né? Então, planilha, programação, vídeo, eletrônica também, né? É super lápis, você pode experimentar coisas, né? Editor de textos é um exemplo, né? Você fazer produção de texto no editor de textos é mais interessante, né? Tem os seus ganhos e outros não, mas é interessante que pode fazer o aluno experimentar várias vezes. No papel, ficar escrevendo várias vezes, melhorando a qualidade do teu texto, é muito trabalhoso, né? Não é motivador. Agora, você escreve esse texto, compartilha, revisa, altera, né? Então, o editor de texto é um super lápis, né, para você. Então, o primeiro conceito é o do super lápis. O segundo conceito importante aqui é da intencionalidade e do direcionamento. Essa é outra dica aqui que eu tenho, né? Intencionalidade seria o que você está querendo atingir com o que você está fazendo, né? O teu objetivo pedagógico. Não dá para dizer que seja intencionalidade pedagógica, que é um conceito um pouquinho mais amplo do que eu estou querendo aqui, né? Mas qual a sua intenção? E direcionamento é como você vai ajudar ao aluno a atingir aquilo que você deseja. E aí, imagine como se fossem esses botões aqui, né? De mínimo e máximo. Quando você está concebendo a atividade, você tem que pensar aí, usando a tecnologia, claro, né? Estou falando da educação 4.0, qual é a intencionalidade dessa tua atividade? O que você quer com ela? Eu quero desenvolver um conteúdo, eu quero que aprenda uma ferramenta, ou quero que desenvolva uma habilidade? Qual que é a tua intenção? Qual o grau de intenção? Ou não, eu estou querendo que realmente seja uma exploração, no mínimo, né, da intencionalidade. Olha, é uma exploração e vamos ver o que acontece, né? Ou a ideia do aluno, como do robô cadeirante, a ideia da criança. Então, é baixa a intencionalidade. E direcionamento é como você vai ajudar, né? Eu vou ajudar bastante ou vou apontar o caminho? Qual que é esse direcionamento? Isso é importante porque, se pensar, né? Vamos pegar os dois exemplos aqui, né? A intencionalidade daquele projeto do cadeirante é uma menor intencionalidade e um menor direcionamento, né? Foi dado alguns apoios, né, que não tem apoio, mas é um menor direcionamento. Aquele exemplo da planilha, ele tem um autodirecionamento e uma intencionalidade. Direcionamento por quê? Usando a planilha. Intencionalidade. Intencionalidade por quê? Eu quero que você, né, aprenda, né, entenda sobre os conceitos de probabilidade. Tá? E saber disso, né? Entender isso, né? Quando você está com maior intencionalidade de direcionamento, você tem mais controle, né? Dá para prever mais o que vai acontecer. Quanto menor a intencionalidade de direcionamento, menor controle você tem da atividade. Ela é mais viva, né? Ela acaba se conduzindo e levando o caminho. Quando você está avaliando também, né? Se você tem maior intencionalidade direcionada, aí sim você pode fazer uma avaliação mais voltada pelo resultado, o que foi feito, o que foi atingido. Se você está indo menos intencionalidade, menos direcionamento, a avaliação tem que ser mais processual. Como é que foi o processo, quais foram as habilidades, qual foi o comportamento, né? Como é que foi o trabalho, as habilidades do século XXI, aí, né? Então, você analisa o processo. Conteúdo também é uma terceira dica. O conteúdo ele serve por quê na tua atividade? Ele é objetivo?
e aprender, ou ela é a ferramenta que vai me ajudar, né, a responder uma pergunta, a resolver um problema ou desenvolver um projeto. Então, por exemplo, aqui, né, essa aqui da acessibilidade, aqui né, o conteúdo. O conteúdo ele entrou aqui como ferramenta. Né? E na planilha, ele era objetivo. Então, você saber, né? Você dosa e sabe o que você está tentando atingir. Essa é, né, a terceira dica do objetivo. Eu não vou passar pela história da acessibilidade aqui. Né? E aí, uma penúltima dica, né? Esse aqui é para você avaliar o teu grau de aplicação da educação 4.0 na história. Que é, primeira coisa que você tem que saber é aonde você está. Esse nível aqui do conhecido significa, né, que eu tenho mapeamento das minhas as iniciativas relacionadas à educação 4.0. Né? Qual é para onde você o que você deveria buscar? Ir para um segundo nível, onde você compartilha essas atividades. Depois de você estar compartilhando na escola, você vai para o terceiro nível, que é conseguir reproduzir. Reproduzir significa que os outros professores conseguem reproduzir essas ideias que foram compartilhadas. E tem suporte, é reproduzível e tem suporte da escola pedagógico e técnico para que possa fazer isso. Mais um nível, subindo mais um nível na tua evolução da educação 4.0 é quando você consegue medir qual é o resultado que eu estou tendo com essa atividade. E uma vez que você mede, você pode atingir o maior nível, que é otimizar a tua estratégia da educação 4.0. E, por última dica aqui comece pequeno e aprenda rápido. Né? Esse é um conceito aí que a gente tem para startup também. Para ter sucesso, não é ideia de você começar um projeto para a escola toda. Comece um projeto ali na turma. Né? Aprenda, veja como é que ele funciona. Né? Ele é pequeno, dá para aprender rápido. Funcionou? Aproveita a exponencialidade e leva isso para toda a escola. Então, essa outra dica aqui, comece pequeno para que você possa aprender rápido. Tá? E aí, como continuar? Exatamente, você precisa fazer esse trabalho aqui, né? Analisar a intencionalidade e o direcionamento que você está dando no teu planejamento. E localizar qual é o nível que você está hoje para que você possa buscar, né? Trocar, né, ou elevar o nível da aplicação da educação 4.0 dentro da tua escola. Né? E tem muitos outros assuntos aqui que a gente poderia trabalhar, né, nessa linha aqui, que não é o objetivo aqui dessa palestra, que é como fazer plano de aula, o que é criatividade digital, como incorporar a programação como ferramental. Se tiver interesse, o workshop do uso daquele livro para alfabetização personalizado, papel ou digital, o nome da gente, entender o que é essa programação e o superlápis. E um outro conceito, né, que inove pensando dentro da caixa. É uma provocação aqui. Como é que se inova pensando dentro da caixa? Quem quiser saber, quem sabe faz o convite aí para uma próxima maratona a gente falar sobre isso. E para encerrar, então, vamos lá, encerrar aqui. Quero fazer um convite aqui para vocês, para encerrar. Então, é isso, meus queridos, minhas queridas. Muito obrigado, William. Desculpe que eu passei aqui do tempo. Desculpe que eu não coloquei a história inteira. A palestra, perguntaram aqui se eu posso colocar. Posso colocar ela digital. Preparo uma página aqui. Né?
Vocês podem mandar, eu vou compartilhar aqui o e-mail que vocês podem passar aqui. Não vai cair a sala, né, Ari? Até inclusive, Paral, aproveitando aqui, pessoal, então a gente agradece a participação do Paral, uma palestra incrível aí, eu estou vendo os comentários de vocês, né? A gente fica bem contente. E se vocês quiserem daí também receber outros conteúdos que ele pode disponibilizar aí, tá? Eu coloquei a avaliação do webinar aqui no chat, então avaliem ali, digam o que vocês acharam e tudo mais, e com o e-mail que vocês têm aqui participando, a gente pode daí compartilhar posteriormente com o Paral, tá bom? Para ele estar mandando a palestra dele, tudo isso a gente vai ter disponível, tá bom? Aproveitando também, antes da gente ir para o nosso encerramento aqui para os agradecimentos e tudo mais, eu vou compartilhar com vocês aqui embaixo no chat, que hoje teremos de tarde, às 14 horas, um webinar do VC Maker, que é uma das soluções aí que o Paral colabora com a gente também, né? E vamos falar sobre Educação 4.0 também um pouquinho lá relacionado com essa solução e a cultura maker, né? Então, quem tiver interesse em conhecer essa solução educacional que trabalha com a cultura maker, junto com o conceito de Educação 4.0, participem lá com a gente, tá bom? No mais, fica aqui o nosso agradecimento, tanto da tecnologia educacional, do sucesso do cliente, pela audiência que tivemos aqui hoje, todos que participaram junto com a gente. Também um agradecimento especial ao Paral, que sempre é um parceiro incrível aí com a gente, de trazer essas palestras sensacionais com Baby Shark, como não se empolgar, né? Os nossos alunos, as crianças podem cantar essa música por anos e sempre vai fazer a gente se mexer, não tem como, né? É impossível. Então, Paral, a gente fica muito feliz de ter essa parceria contigo, valeu mesmo. Então, a gente deixa aí as últimas palavras com você e vamos para o encerramento, tá bom? Legal, queria agradecer novamente e dizer assim, o meu convite é para que vocês deem aquele passo comigo, né? Assusta, a gente fica preocupado, mas dá esse primeiro passo com a gente aqui, né? Que você vai ter sucesso no uso da tecnologia da educação, né? De forma significativa e vai poder trabalhar aí com tranquilidade com os teus alunos, né? Na escola e na comunidade. Muito obrigado para vocês, tenham um bom dia. Bom dia, pessoal. Valeu, Paral. Até a próxima, pessoal. Continua a maratona, tá bom? Teremos programação hoje de tarde e até aí o dia 5/2. Valeu. Tchau. Tchau, tchau, Paral.